Oi, turma, tudo bom com vocês? Para quem não lembra de mim ou ainda não me conhece, eu sou a Maiara e eu estou aqui para contar mais uma história, tá? E eu vou fazer da mesma forma que a gente fez da outra vez, tá? Eu vou utilizar a Bíblia e eu gostaria que vocês também, se possível, pegassem a de vocês para vocês conseguirem me acompanhar e entender algumas referências que eu vou dar durante a contagem da história, tá bom? A contação da história. Seguinte, a história de hoje eu vou falar de uma situação específica que aconteceu em Israel, tá? Com Elias e os adoradores de Baal. Vocês vão entender melhor agora. Essa situação aconteceu quando Israel estava sendo reinado por Acabe, que fala um pouquinho sobre esse reinado em 1 Reis 16, tá? A partir ali do versículo 29. E dali para frente ele vai explicando que Acabe, ele se tornou um homem adorador de Baal, que era um deus que foi criado, né? Então, mostra que ele não era um servo do Senhor, que ele não adorava o nosso Senhor, né, a Deus, o verdadeiro Deus, o único Deus. E depois, no versículo 17, no capítulo 17, desculpa, começa a falar um pouquinho sobre um caminho que Elias fez até chegar em Israel para que acontecesse essa situação que eu vou contar hoje para vocês, tá bom? Então, só lembrando, era a época que estava sendo reinado por Acabe, que era um adorador de Baal, tá? E o que aconteceu? Agora eu estou no capítulo 18 e vamos começar a falar a partir do versículo 16, tá bom? E o que acontece? Em Israel, já fazia uma média de 3 anos que estava em seca, então assim, não chovia. E aí Deus enviou Elias até Israel para informar que a chuva estava próxima, né? Que a chuva estava vindo, que Deus tinha permitido que caísse chuva sobre a terra. E o que aconteceu? Como Elias era um servo do Senhor e sabia que ali naquela região de Israel existiam muitos e muitos profetas que adoravam a Baal, que não era o nosso Deus, que é um Deus criado por eles. Eu vou ler que vai ficar melhor. Vamos lá. Elias no Monte Carmelo, em algumas Bíblias pode ser que tenha esse título. Se não tiver, tudo bem, mas em algumas Bíblias acontece que tem esse título para nos ajudar a compreender o que vamos ler dali para frente, tá? Então, no 16 começa assim. Obadias dirigiu-se a Acabe, passou-lhe a informação e Acabe foi ao encontro de Elias. Então, aqui só para vocês entenderem esse primeiro versículo, é que antes de começar aqui, Elias tinha encontrado Obadias e tinha pedido para que ele informasse que ele estava ali, informasse ao Acabe que Elias estava ali. E aí o que acontece? Quando viu Elias, disse-lhe: é você mesmo, perturbador de Israel? Aí o que ele respondeu? Não tenho perturbado Israel, mas vocês e a família do seu pai têm. Vocês abandonaram os mandamentos do Senhor e seguiram a Baalins. Agora convoque todo o povo de Israel para encontrar-se comigo no Monte Carmelo. E traga, ó quem ele pediu para trazer. E traga os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azerá, que comem à mesa de Jezabel. Olhem isso. Lembra que eu falei que eram muitos? Então, 450 profetas de Baal, que era quem o rei adorava naquela época. Acabe convocou então
todo Israel e reuniu os profetas no Monte Carmelo. Elias dirigiu-se ao povo e disse: até quando vocês vão oscilar para um lado e para o outro? Se o Senhor é Deus, aqui ele está falando do Senhor nosso Deus, tá? O único Deus. Se o Senhor é Deus, sigam-no. Mas se Baal é Deus, sigam-no. Então, o que ele quis dizer aqui? Para decidir, não adianta falar, eu creio em Deus, mas eu adoro a Baal. Então, decide. Se você acredita que o Senhor, o nosso Deus, é Deus, então siga ele. Mas se você acredita que o Baal é Deus, então siga Baal. Ele estava pedindo para sair de cima do muro, né? Decide. O povo, porém, nada respondeu. Disse então Elias: eu sou o único que restou dos profetas do Senhor. Mas Baal tem 450 profetas. Aqui foi uma afirmação, tá? Mas olha o que ele pediu logo em seguida. Agora eu vou começar a ler o versículo 23, tá? Tragam 2 novilhos, escolham eles, cortem-no em pedaços e o ponham sobre a lenha, mas não acendam fogo. Eu prepararei o outro novilho e o colocarei sobre a lenha, e também não acenderei fogo nela. Então vocês invocarão o nome do seu Deus, e eu invocarei o nome do meu Senhor. O Deus que responder por meio do fogo, esse é Deus. Então o que ele está fazendo aqui? Ele está desafiando o Deus deles, que é Deus de Baal. É o Baal, né? Então, ali para mostrar quem é Deus, Baal ou o meu Senhor, que é quem nós conhecemos, o único Deus, né? Então, ali foi um desafio. E o que eles falaram assim, ó? Então, o povo disse, o que você disse é bom. Então, vamos continuar aqui. Elias disse aos profetas de Baal: escolham um dos novilhos e preparem-no primeiro, visto que vocês são tantos, clamem pelo nome do seu Deus. Mas não acendam o fogo. Viu que ele enfatizou muito essa parte de não acender o fogo, né? E o que ele falou também, ó? Ele deixou eles escolherem o novilho primeiro, deixou eles fazerem o pedido para Baal primeiro. Então, assim, podem fazer do jeito que vocês acharem melhor. E aí, então, veio. Eles pegaram o novilho que lhes foi dado e o prepararam. E clamaram pelo nome de Baal desde a manhã até meio-dia. Até o meio-dia. O que eles estavam clamando? Ó Baal, ó Baal, responde-nos. Eles gritavam e dançavam em volta do altar que haviam feito. Mas não houve nenhuma resposta. Ninguém respondeu. Ao meio-dia, Elias começou a zombar deles. Gritem mais alto, dizia. Já que ele é um Deus, quem sabe está meditando, ou ocupado, ou viajando. Talvez esteja dormindo e precisa ser despertado. Então, o que ele está falando aqui? Grita mais alto. Se ele estiver dormindo, vocês precisam acordar ele. E o que aconteceu? Então, passaram a gritar ainda mais alto e a ferir-se com espadas e lanças de acordo com o costume deles até sangrar. Então, eles tinham o costume de até mesmo se machucarem de uma forma para atrair ali Baal, né? Que era o deus deles. Passou o meio-dia e eles continuaram profetizando. Em transe até a hora de Passou o meio-dia e eles continuaram profetizando em transe até a hora do sacrifício da tarde. Mas não houve resposta alguma. Ninguém respondeu, ninguém deu atenção. Então Elias disse ao povo: aproximem-se de mim. O povo aproximou-se e Elias reparou o altar do Senhor, que estava em ruínas. Então, assim,
não tinha mais uma pessoa sequer que exaltava o nome de Deus, né? Que prestava um culto para o nosso Senhor, né? Tava, como eu disse aqui, estava em ruínas, não estava sendo cuidado. Então, continuando, estou agora no versículo 31. Depois apanhou 12 pedras, uma para cada tribo dos descendentes de Jacó, a quem a palavra do Senhor tinha sido dirigida, dizendo-lhe: seu nome será Israel. Com as pedras construiu um altar em honra ao nome do Senhor e cavou ao redor do altar uma valeta na qual poderiam ser semeadas 2 medidas de sementes. Depois arrumou a lenha, cortou o novilho em pedaços e o pôs sobre a lenha. Assim como o povo de Israel tinha feito, também organizou o novilho, pôs sobre a lenha, ele também estava fazendo. Porém, antes disso, ele teve que montar o altar, né? Porque o altar que tinha estava em ruínas. Então lhes disse: encham de água 4 jarras grandes e derramem-na sobre o holocausto e sobre a lenha. Então, pensem comigo, o que ele está fazendo aqui? Ele está deixando úmido algo que é para pegar fogo. Então, imagina quando você vai num churrasco, o carvão ele é seco e ali você joga um líquido, mas não é água, é um álcool para pegar fogo mais rápido. Imagina se você jogar água ali, não ia conseguir colocar fogo ali com tanta facilidade, né? E aqui o que ele tá fazendo? Ele tá pedindo para que joguem água na lenha, ao redor. E aí, continuando. Versículo 34. Façam-no novamente. Disse e eles fizeram de novo. Façam-no pela terceira vez. Ordenou e eles o fizeram pela terceira vez. A água escorria do altar, chegando a encher a valeta. Então, o que está acontecendo aqui? Ele vai pedir, da mesma forma que o povo estava pedindo, os profetas, né, de Baal estavam pedindo para Baal que colocasse fogo ali naquela lenha, ele também estava pedindo, ele também iria pedir, né, ainda não tinha feito a oração, mas antes dele fazer a oração, ele estava enchendo tudo de água, então ele estava dificultando uma situação que, se é para colocar fogo, a água com certeza iria interferir muito, né? Mas ali era para mostrar a grandiosidade do nosso Deus, que para ele nada é impossível, né? Então isso acaba trazendo essa reflexão para nós, que para Deus nada é impossível, que a gente precisa ter fé, que a gente precisa acreditar, mas a história ainda não acabou. Então aqui só está mostrando o processo dele até ele fazer a oração e a súplica, né? Para que a adoração e a súplica para que Deus mostrasse ali que ele é o único Deus. Versículo 36. À hora do sacrifício, o profeta Elias colocou-se à frente do altar e orou. Qual foi a oração dele? Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que hoje fique conhecido que tu és Deus em Israel e que sou o teu servo e que fiz todas essas coisas por ordem tua. Responde-me, ó Senhor, responde-me para que este povo saiba que tu, ó Senhor, és Deus e que fazes o coração deles voltar para ti. Agora o versículo 38, olha isso, galera. Então o fogo do Senhor caiu e queimou completamente o holocausto, a lenha, as pedras e o chão, e também secou totalmente a água na valeta. Quando o povo viu isso, todos caíram prostrados e gritaram: ó Senhor, o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Galera, observem isso. Em nenhum momento Elias pensou em exaltar o nome dele. Em nenhum momento ele falou, eu consegui isso. Em todo momento foi exaltar o nome de Deus.
Ele fez aquilo para provar que o Senhor, Deus, Ele é o único, que Ele não deve, não pode ser trocado por outro, porque Ele é todo poderoso, Ele pode o impossível, como eu estava falando, mas nem sempre vai ser na hora que a gente quer, nem sempre vai ser como a gente quer. Essa situação aqui foi para que aqueles que não confiavam em Deus, não acreditavam nele, pudessem reconhecer a glória, o quanto ele é maravilhoso, o quanto ele é misericordioso, porque mesmo para eles que estavam adorando para outros deuses, no momento que eles acreditaram, que eles compreenderam que o Senhor é o único Deus, Deus estaria preparado para aceitar o perdão, a aceitar o arrependimento. E assim Deus está hoje também, para aceitar quando a gente se arrepende e pede perdão. Ele estará sempre de braços abertos, por um único motivo, porque Jesus já sofreu na cruz todos os nossos pecados. Então, a gente não precisa sofrer. Você viu que eles sofriam para adorar a Baal, eles sangraram para adorar a Baal, mas a gente não precisa disso. A gente apenas precisa confiar que Jesus veio, que Jesus viveu aqui na terra como nós, como seres humanos, né? Sentiu dor, mas ele morreu por nossos pecados, mas ele ressuscitou. Então ele já sofreu o que nós teríamos que sofrer. E por causa dele, nós podemos ter uma vida eterna com Deus. Mas você reconhece que Deus, Ele é o nosso único Senhor? Que Ele é o único que pode fazer o milagre e o melhor para a nossa vida? Mas que fique claro para todos nós, inclusive para mim, que eu possa me lembrar disso também, que não é porque nós acreditamos e confiamos na palavra dele que vai ser tudo mil maravilhas, que a gente vai viver sempre bem, que sempre ganharemos tudo que a gente quer, sempre seremos só alegria, não teremos tristezas, não teremos dor. Não é assim. A nossa vida hoje para Cristo pode ser sofrida sim, mas a recompensa é uma vida eterna com Ele. Então, mesmo que nós possamos passar por dificuldades, que a gente não desista e que a gente sempre reconheça somente Ele como nosso Senhor, nosso Salvador. E por que eu digo isso? A gente hoje em dia talvez não tenha uma imagem que a gente possa falar que é o nosso Deus, né? Um ser, algo que a gente fala, nossa, esse é o meu Deus. Mas às vezes a gente pode ter coisas, né? Que a gente acha que é mais importante do que Deus. Mas você acredita que Deus, Ele é único? Que Ele é o único que pode te salvar? Que Ele é o único que pode te trazer uma alegria imensa? Porque Ele é. Então, que isso possa estar no coração de vocês, essa certeza possa ser verdadeira em cada um de vocês. Então, que vocês possam ler a palavra de Deus e acreditar e confiar nele. Tá bom? Então, essa foi a mensagem de hoje, essa história. Espero que vocês tenham entendido. Se ficou alguma dificuldade, leiam novamente. Conversem com os pais de vocês, para eles lerem com vocês, quem sabe, né? Senta aí, todo mundo junto, faz uma leitura junto e consigam conversar um pouquinho sobre essa história. Tá bom, gente? Então, um bom domingo, que Deus os abençoe. Um grande abraço. Tchau, tchau.